A Panini tem aproveitado, né, recentemente, devido ao hype, né, do filme do Superman, e publicado boas histórias, né, algumas mais esperadas, outras nem tanto, sobre esse personagem. Porém, será que tudo que ela está publicando, republicando, realmente vale a pena a gente conferir? Então, praticamente todos os meses, né, assim como também o do Batman, mas Batman já é de praxe, Superman tem esse ano, né, devido ao filme, como eu já mencionei, tem tido uma atenção especial baseada nas suas republicações e algumas até que demoraram um pouco, né, a serem republicadas, que é o caso das quatro estações, né, que está saindo na DC de bolso. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma que eu realmente estava com a expectativa, né, desse projeto editorial que eu considero ousado, é a questão do Superman, o mundo. Nós já tivemos aí em 2021 Batman, o mundo. Ano passado tivemos Coringa, o mundo. Confesso que essa eu não li, né? Mas a do Superman chamou minha atenção, né? Poxa, Batman, o mundo, né? Foi para mim uma ótima leitura e até hoje é um quadrinho que é lembrado. Por que não Superman, né? Que é um personagem que tem grandes histórias e nos últimos anos tem sido até deixado um pouco de lado, né? Nós temos aí as sagas, né? A saga mensal, mas a republicação aí de grandes histórias, né? Tem tido um hiato, digamos assim, entre uma e outra. Sejam todos bem-vindos, você está no canal da Meditante HQ, vai deixando logo o seu like, o seu comentário e se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, aquela força marota, muito obrigado e vamos ver aqui o que eu achei, né, e saber o que vocês aí acharam dessa HQ Superman o Mundo para quem adquiriu. Vou comparar com a do Batman, o Mundo, e falar aqui o que eu achei aí comparando uma com a outra. Bom, eu falei que essas HQs, né, tratam-se de um projeto editorial ousado porque nós temos várias histórias, né, lógico, né, o próprio título já diz, né, em países diferentes aí, né, onde o personagem está aí pelo mundo afora, com bastante variações, né, na arte. E a história, né, são histórias curtas e pretende mostrar mais ou menos ali, né, fazer um retrato aí, uma coisa bem básica, bem resumida, às vezes até um pouco distorcida de cada país onde aquele super-herói passou. Então aqui, né, estou com as duas, Batman, o mundo, Superman, o mundo, né, aqui o formato, né, meio que padronizado, né? Você vê aqui a quarta capa. Confesso que a do Coringa, como eu mencionei, né? Eu só olhei a capa assim, nem folhei, nem li. Não sei se a história é boa, vale a pena, né? Quem já leu, deixa aqui, né, nos comentários, é importante. Eu ainda pensei em pegar antes a do Superman, mas né, não. Uma história aí de um vilão passando por vários países não chamou muito minha atenção. Mas às vezes a gente, né, se equivoca, como eu me equivoquei aqui em algumas coisas que eu vou mencionar para vocês. Então, o que falar, primeiramente, sobre Batman, o mundo? Bom, o ponto forte aqui, na minha opinião, é a versatilidade do Batman. Então, ele se adapta facilmente aos contextos urbanos, né, e sociais diferentes que são apresentados aqui ao longo das histórias, né? O mais importante, sem perder a sua essência. Então, para mim, o resultado é como eu falei, uma coletânea ousada, plural e visualmente deslumbrante. Então, um dos pontos fortes aqui, né, do Batman ao Mundo é a questão do visual, né? Realmente a parte visual é bem chamativa. Você tem aquela mudança que para muitos, né, gera um pouco de estranheza, né, devido à mudança, né, de um artista para outro. Né? Mas a ideia do trabalho é justamente essa, né? Onde cada um vai, digamos assim, trazer, né, um pouco da essência cultural do país, né, onde cada história se passa. A história no Brasil se passa em São Paulo, certo? E, para mim, né, na minha humilde opinião, é uma das melhores. Né? É uma das melhores. Então, nós temos Estados Unidos, França, Espanha, Itália, Alemanha, República Tcheca, Rússia, Turquia, Polônia, México, Brasil, Coreia do Sul, China e Japão. Então, assim,
É um quadrinho que eu li e realmente gostei, né, da proposta dele. E é uma leitura que vale a pena, né? Não tem nada a ver, isso aqui eu preciso ter lido algo, não, mas você conhecer o personagem, ter a curiosidade aí de conhecer um pouco da cultura, né? Lógico que aqui não é algo bem profundo, até porque são histórias curtas, mas eu acho que vale a pena sim. Então, no caso aqui, essa do Batman, nós temos 184 páginas, destaque aqui para a história no Brasil, onde nós temos aí o roteirista, o Carlos Estefan, arte e capa, Pedro Mauro e Fabi Marx, nas cores. Então, passando aí, né, no Brasil, especificamente em São Paulo. Às vezes distorce um pouco, né, era comum em histórias mais antigas, né, haver uma distorção, né, da realidade cultural até de onde se passava a história. Né? Mas como agora nós temos os roteiristas e, né, desenhistas nativos, né, dá para se trazer uma visão melhor do que é assim o local onde está sendo passada a história, né, a cultura, a paisagem até. E Superman Mundo. Superman Mundo, eu confesso que eu esperava que seria até melhor que Batman Mundo, mas eu confesso que não achei. É de todo ruim? Não, não é de todo ruim. Mas assim, eu tinha uma expectativa um pouco melhor e realmente isso, né, me deixou um pouco decepcionado por conta dessa expectativa alta. É um quadrinho que tem um pouco mais, né, de páginas, comparado com a do Batman, são 216 páginas. Aqui as histórias se passam nos Estados Unidos, Espanha, Itália, Sérvia, Camarões, Índia, Argentina, Turquia, França, Brasil, Polônia, México, Alemanha, República Tcheca e Japão. Certo? Então, comparado aqui com a do Batman, nós temos, pelo menos aí, além do Brasil, temos a Argentina, né, na América do Sul. Trouxe aí, né, um pouco mais aqui do nosso continente, né, sul-americano. Mas assim, cara, eu, né, li, mantém sim a ideia, né, da questão e da proposta, né, ser o mundo. Aqui, por sua vez, trata-se de uma proposta mais emocional, comparando que a do Batman, uma coisa mais urbana e tal, né? Lógico, né? De acordo com o perfil do personagem. Então aqui as histórias elas exploram mais a esperança, o sacrifício, a compaixão, virtudes centrais ao personagem, né? Lógico, né? Isso aí, né, achei interessante. Então assim, há um esforço aqui sincero de mostrar como o Superman pode inspirar pessoas em diferentes culturas, mesmo que não pertença a nenhuma delas. Então assim, esse é o ponto forte. Mas no próprio texto em si, né, eu acho que isso fica um pouco raso em algumas dessas histórias. Mas, no entanto, essa abordagem mais uniforme faz com que o volume perca um pouco da força e diversidade que marcou o projeto do Batman. Então, fazendo esse comparativo, você vê que está um pouco abaixo. Então, assim, apesar de belamente ilustrado com momentos tocantes, né, falta o impacto narrativo. Então, assim, é onde o ponto que eu quero chegar. Né? Tem, né, artes aqui interessantes, tal. A história tenta trazer, né, o que é o Superman, né, para o mundo, mas faltou isso. Né? Faltou, como eu falei, né, esse impacto narrativo, onde você encontra isso no Batman Mundo. Né? Então talvez, né, isso tenha feito com que as pessoas, né, não dessem, digamos assim, a mesma nota. Eu particularmente não. Mas se você acha o contrário, deixa a sua opinião que eu acho mega importante, né? Se você tem opiniões diferentes, e aí a gente acaba até enxergando, né, coisas que a gente não enxerga na hora da leitura. Então, é isso. A história, cara, no Brasil, comparado com a do Superman, ficou bem aquém. Para mim, é uma das mais fracas da história no Brasil. Porque a questão, né, de nativos, indígenas, não. Né? Você poderia ter uma abordagem melhor dentro desse tema. Né? Teríamos como explorar coisa melhor.
Então aqui você tem o roteiro, arte e capa do Jefferson Costa. Eu particularmente não gostei muito da arte, das cores. Não que isso aqui seja ruim, mas numa outra proposta, num outro momento. Mas a história no Brasil, ela poderia ser mais impactante, né? Por exemplo, quando você tem lá Superman, né? Paz na Terra, você tem aquela imagem belíssima, né? Lá no, perto do Cristo Redentor. Então, assim, às vezes uma imagem, ela impacta, né? E dá aquele ânimo, né? De você ler a história. Aqui eu achei um negócio meio xoxo, vou ser bem sincero. Então, assim, na minha opinião, o Batman Mundo foi mais ousado, mais diverso e artisticamente mais impactante. O Superman foi algo mais sensível, mais leve, bem menos impactante e poderia ter aprofundado um pouco mais. Apesar de Superman ter sido menos marcante na questão da inovação, são projetos belíssimos, né, mostrando aí a diferença, né, dia e noite, trevas e luz, né. No geral, as duas, né, trazem esse contraste que é peculiar, né, dos personagens. Mas Batman o Mundo, né, eu daria aí uma nota 8 e Superman uma nota 6. Talvez a história no Brasil, né, tenha marcado negativamente e a gente talvez deixe isso transpassar para as outras, né. A primeira impressão, né, me deu isso. Mas é porque assim, nós já estamos, né, tão assim, marcados, né, com histórias toscas, né, com o próprio Batman. Quem já leu o Batman no Brasil, aquela primeira história lá no Rio de Janeiro, que é tosca, né, que foi republicado, né, na saga do Batman, e como também Wolverine Saudade, que aconteceu aqui, na cidade onde eu moro, Fortaleza, no bairro chamado Pirambu. É uma história legal, eu tenho, né, porque, poxa, né, uma história do Wolverine na nossa cidade, né, eu fiz questão de ter guardado, mas é uma história que distorce um pouco, né, da realidade. E no caso dessas duas que eu citei, são histórias que foram feitas por pessoas que nem pisaram aqui, não conhecia, né? O cara pega ali uma informação ou outra, né? Diferente dessas aqui, que foram feitas por brasileiros, que conhecem a realidade. E a do Batman, o cara soube, né? Entregar realmente, né, o que é, né? Viver numa cidade como São Paulo, né? Estar numa cidade como São Paulo. Já a do Superman, não. Né? Podia ser lá na Amazônia, podia ser, né, uma causa indígena, mas podia ter explorado um pouco melhor. Então, foi isso que me frustrou, né? Aqui é um estrangeiro fazendo a história do Superman na Amazônia, a gente espera qualquer troço aí, mais de um brasileiro, né? Então, isso me deixou um pouco decepcionado. Mas eu quero saber de você, né? Será que eu estou exagerando? Será que eu precisaria reler, né? Enfim, quero saber de você que leu isso aqui, leu a do Batman, se essa minha comparação faz sentido. Então, deixa a sua opinião, deixa seu comentário, mais uma vez, né, repetindo, é de extrema importância, né, para que eu possa até reavaliar isso aqui. Né? Ninguém é o dono da verdade. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos ficando por aqui e a gente se vê por aí. Tchau.